Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro e finalmente está encerrada a 26ª rodada, encerrada nesse sábado com um empate entre Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal, fechando finalmente a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui em diante, faltam 12 para o fim do Brasileirão. Essa rodada começou no sábado passado, com a vitória emblemática do Bahia para cima do Goiás por 6-4 no jogo do Brasileirão, com mais gols até aqui, certamente não vai ser batido por nenhum outro. Em São Januário, Vasco da Gama e São Paulo empataram por 0-0, Vasco voltando à zona do rebaixamento, ou se mantendo por lá, e o São Paulo segue sem vitórias como visitante. Corinthians e Flamengo empataram por 1-1. No Maracanã, no domingo, o Botafogo voltou a vencer pelo Brasileiro depois de 4 jogos sem vitórias. 2-0 para cima do Fluminense, com Tiquinho Soares voltando a marcar. O Palmeiras perdeu de virada para o Santos na Arena Barueri, 2-1. Santos, 3 vitórias seguidas, fora da zona do rebaixamento. Depois do baque da eliminação na Libertadores para o Fluminense, o Internacional se vingou contra o seu maior rival no Beira-Rio, 3-2, para tentar recuperar a confiança e terminar bem o Brasileirão. O Atlético Mineiro perdeu para o Curitiba por 2-1, a primeira derrota do Galo na Arena MRV, e o Coxa emendou aí 2 vitórias seguidas, tentando sonhar com a permanência na Série A. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. Bragantino começou a sonhar, com uma possibilidade de disputar o título e empatou com o Atlético. Fortaleza virou para cima do América 3-2 e nesse sábado Cuiabá e Cruzeiro empataram por 0-0 no jogo bem desanimado, exceção feita aos 10 últimos minutos de jogo que foi bem empolgante. Vamos lá, classificação: Botafogo é o líder com 55 pontos e acabou sendo muito beneficiado, além da sua vitória, claro, contra o Fluminense, também pelo tropeço de todos os seus adversários diretos. O Bragantino só empatou e Grêmio, Palmeiras perderam e o Flamengo também empatou. Nenhum dos seus adversários diretos conseguiu vencer. O Botafogo abre 9 pontos para o Red Bull Bragantino, que é o segundo. Terceiro colocado aparece o Grêmio, com 44. Em quarto lugar, o Palmeiras tem 44. Esses 4 formam o G4. O Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Quinto colocado, o Flamengo, tem 44. Sexto lugar, o Fortaleza, com 42, entrando aí na faixa de classificação para a Libertadores pela primeira vez no campeonato. Pela primeira vez depois daquele iniciozinho, Fortaleza teve um bom início, logo de cara, e tá voltando aí pela primeira vez a faixa da Libertadores, da pré-Libertadores. Sétimo lugar, na faixa da Sul-Americana, o Fluminense, finalista brasileiro aí da Taça Libertadores da América, com 41 pontos, tem uma vitória a mais do que o Atlético Paranaense, que é o oitavo. Nono lugar, o Atlético Mineiro com 40, vinha numa sequência exuberante como o melhor time do retorno, mas foi surpreendido em casa pelo Curitiba e agora parou nos 40, primeira derrota na Arena MRV. Décimo lugar, o São Paulo, 35 pontos, campeão da Copa do Brasil de 2023, único time brasileiro já na Libertadores do ano que vem. 11º lugar, o Cuiabá com 33. Na sequência, o Internacional com 32. 13º, o Cruzeiro com 31, o empate contra o Cuiabá permitiu o Cruzeiro ganhar 2 posições, uma do Corinthians, que é o 14º com 31, e do Santos, que está com 30 na 15ª posição. 16º lugar aparece o Bahia com 28. Dá pra gente fazer esse recorte aí da briga contra o rebaixamento, Cuiabá, Internacional, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Bahia. O 17º, o Vasco da Gama, que tem 27. O Goiás com 27. Curitiba com 20, depois de 2 vitórias seguidas, está sonhando. E o Lanterna, o América Mineiro, que aparece com 18 pontos ganhos até aqui. Então a zona de rebaixamento com Vasco da Gama, Goiás, Curitiba e América. Tabela do retorno na tela. Retorno que tem 8 rodadas até aqui. A liderança, ou melhor, 7 rodadas até aqui, A liderança do Fortaleza com 16, segundo colocado o Bragantino tem 14, com 13, terceiro o Atlético Mineiro, quarto lugar o Santos com 12, que recuperação dessas 4 vitórias que o Santos conseguiu, 3 em sequência, uma muito especial contra o Palmeiras de fato, um confronto direto contra o Vasco da Gama também, e já tinha vencido outro confronto direto contra o Bahia, Foram essas 3 vitórias em sequência, Bahia, Vasco e Palmeiras. Quinto lugar o Flamengo com 12, o Vasco tem 11, com 10 pontos, aparece uma galera aí. O Bahia, que é o 7º, o Grêmio, que é o 8º, o Palmeiras, 9º, 10º Fluminense, 11º Atlético Paranaense. O Botafogo aparece com 8 pontos em 12º, junto com ele ali o São Paulo, o América Mineiro e o Internacional. 16º lugar do retorno, Corinthians com 7.
Os 4 piores do retorno: Cruzeiro 7, Curitiba 6, Cuiabá 5 e o Goiás é o lanterna do retorno, 5 pontos. Goiás, inclusive, o único time a não vencer nenhum jogo no segundo turno depois dessas 7 rodadas, com 5 empates e 2 derrotas. Aqui a tabela dos mandantes, somando o campeonato inteiro. O Botafogo lidera com 34, o Fluminense tem 33, perdeu depois de 5 meses, depois de 8 meses para o Botafogo, está com 33. Na sequência o Grêmio 32, o São Paulo 29, também 29 Atlético Paranaense, com 28 o Red Bull Bragantino e Fortaleza, 26 o Palmeiras, Flamengo e Corinthians tem 22 e fecham a primeira parte aí da tabela dos mandantes. Na sequência o Atlético 21, Inter 21, com 20 o Santos, 17 pontos para Vasco e Cuiabá, 16 Bahia, 15 Goiás, 14 Cruzeiro, 13 para o América e o pior mandante do Campeonato Brasileiro é o Coritiba, com 12 pontos conquistados apenas. Vamos para a tabela dos visitantes. O Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, 22 pontos, com 21 o Botafogo. Tem 19 pontos o Atlético Mineiro, quarto o Palmeiras com 18, junto dele o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro, que faz péssima campanha como mandante, mas como visitante é excelente, aliás, tem mais pontos como visitante do que como mandante. Só ele e o Cuiabá têm esse tipo de pontuação, assim como o Flamengo, né? Flamengo, Cruzeiro e Cuiabá são os 3 times que têm mais pontos como visitantes do que como mandantes. Fortaleza 14, Atlético, Goiás, Grêmio, Bahia com 12, o Inter tem 11, Santos, Vasco 10, Corinthians está com 9. Os 4 piores: Fluminense, Coritiba, São Paulo e América. São Paulo e América ainda não venceram como visitantes no campeonato. Tiquinho Soares é o principal goleador do Campeonato Brasileiro, tem 15 gols. Marcos Leonardo é o vice-goleador do Santos com 12. Do Atlético Paranaense, o Vitor Roque tem 11. Com 10, Paulinho, do Atlético Mineiro. Com 9 gols, Daverson, do Cuiabá. Caleri, do São Paulo. E também com 9, Hulk, do Atlético Mineiro. E Luizito Soares, do Grêmio. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Está encerrada, finalmente, a 26ª rodada. 12 rodadas pela frente. Gosta desse tipo de vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e acompanhe por aqui os nossos vídeos da Goal. Um grande abraço!